A paz do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical, sejam muito bem-vindos a mais um EBD em Síntese Podcast. Nós somos da IABERN, Assembleia de Deus do Rio Grande do Norte, Natal, e estamos aqui para contribuir com mais uma lição, a lição de número 5, trazendo algumas dicas aqui nesse momento pedagógico para contribuir para as suas aulas. Estamos aqui para a lição número 5, que tem como tema a autenticidade contra uma fé morta. E os objetivos são compreender os perigos de uma fé improdutiva, explicar as evidências da fé por intermédio das ações e destacar o exemplo da fé de Abraão e Raabe. E nós estamos aqui com a irmã Ana Célia. Irmã Ana Célia, o que a senhora nos traz hoje para contribuir com a dica ou uma atividade para as nossas aulas na EBD? Amém. Paz do Senhor, irmã Miriam, paz do Senhor, a todos que estão nos acompanhando, né, por este canal. É, a dica que eu trago hoje é uma dinâmica, e o tema dessa dinâmica é qual o seu tipo de fé, né? Estamos tratando nessa lição sobre a autenticidade de uma fé morta, né? Contra a autenticidade contra uma fé morta. Então, já que estamos trabalhando sobre a fé, é, nós estamos trazendo hoje essa dica pedagógica que é qual o seu tipo de fé. E aí, o que que o professor ele vai precisar? Eu até trouxe aqui, o professor ele vai precisar de um copo de água, certo? E ele vai precisar de um sorrisal, certo? O professor, ao invés do sorrisal, se ele quiser também, ele pode estar utilizando sal, certo? Vai fazer o mesmo efeito, assim, no final, é, nós vamos obter o mesmo resultado, certo? Então, é, no primeiro momento, o professor ele vai mostrar o copo de água e vai mostrar o sorrisal ao lado do copo de água. Isso aqui, o copo de água, ela vai representar a sociedade, vai representar o meio em que vivemos, né? A igreja, a faculdade, o trabalho, o nosso lar. E o sorrisal, ele vai representar a fé, certo? Nessa dinâmica. E aí, o meio em que vivemos, junto com a fé, um ao lado do outro, a gente vai ver que não vai ter efeito nenhum. Essa fé aqui que está ao lado dessa sociedade, ela vai estar representando aquela pessoa que tem a fé, mas está guardando a fé para si só, né? Não se importa com o meio e quem está vivendo, não se importa com o que está acontecendo ao seu redor. Então, é a fé morta, né? Agora, se eu pegar esse sorrisal, colocar ele aqui dentro desse copo de água, nós vamos ver que a fé ela está no meio da sociedade, só que ela não se misturou, né? A gente vê que pessoas que têm essa característica, elas às vezes se sentem até pessoas espirituais, mas ela tem algo dentro dela que é a fé, está guardando para si, está ali convivendo na sociedade, convivendo com pessoas, mas está guardando aquela fé para si próprio. Agora, se eu pegar este sorrisal e eu abrir ele, certo? Deixa eu utilizar aqui uma tesourinha para me auxiliar. E colocar ele dentro desse copo de água, a gente vai ver que ele vai começar a surtir um efeito. E esse efeito aqui é o efeito que a fé ela faz quando é colocada em ação, né? Estamos estudando que a fé sem obras, ela é morta. E nós sabemos que quando nós nos envolvemos, quando nós colocamos a nossa fé em prática, né? No meio em que vivemos, na sociedade em que vivemos, a nossa fé ela vai ter um poder transformador. A nossa fé ela vai fazer a diferença. A nossa fé ela vai ser útil e como sorrisal, nós podemos dizer que a nossa fé ela será remédio, remédio para o meio em que nós vivemos. Então, essa é a minha dica pedagógica. Como eu falei inicialmente, o professor ele pode também estar utilizando sal, e aí, se ele for utilizar o sal, ele vai finalizar dizendo que a fé, né,
misturada na sociedade, ela vai salgar, né? Ela vai trazer sabor, né? Ela vai trazer, fazer a diferença, tá certo? Então, essa é a minha dica pedagógica. Fé sem obras não surte É efeito, não é verdade? Então, verdade. a fé, para ela se manter viva, genuína, uma fé genuína, ela precisa ser acompanhada também de obras. Então, a dica que eu trago, aí eu estou apaixonada pela sua, se eu fosse ministrar pela sua dinâmica, se eu fosse ministrar agora, nesse próximo domingo, eu iria trabalhar as duas dinâmicas, apesar de que são bem parecidas, né? A orientação que eu trago para você, a dinâmica, a atividade, que você pode trabalhar tanto no início quanto no final da aula. Não é isso? Você vai pegar dois recipientes, certo? Você escreve em alguns papéis como perdão, amor, paciência, oração pelo próximo, e colocar dentro de um recipiente. E o outro recipiente, você pode deixar ele vazio. E você apresente para os seus alunos, fale sobre, antes de iniciar, você fale sobre a fé com obras e seus efeitos. Aí você mostra os dois recipientes para ele e pergunte para eles qual dos dois aqui representa, simboliza a sua fé. E deixe que eles leiam os papéis, né? E pergunte para eles, responda somente para você. Não diga nada, mas essa aqui está vazio, então é uma fé sem obras, não tem nenhum efeito. Não é isso? Aí você pode entregar para eles pedacinho de papéis e peça para eles escreverem algumas ações que irão transformar aquele recipiente em uma fé genuína, em uma fé viva, não em uma fé morta, porque já tinha ali um recipiente que estava representando uma fé viva, era um recipiente cheio de perdão, de amor, de oração. E você peça para eles escreverem algo que pode surtir efeito no meio, em meio à sociedade, dentro da igreja, dentro da família, e ir preenchendo aquele recipiente que estava vazio. Depois, você fala para eles, pergunta para eles, como foi que vocês se sentiram? E agora, o que é que vocês enxergam aqui? Com os dois recipientes cheios. E estavam os dois agora, e antes estava vazio, era uma fé sem obra, agora já estão cheios os dois. Como é que vocês estão se sentindo agora vendo que a fé com obras está surtindo efeito? E que efeito é esse que vocês enxergam que ela pode surtir uma fé viva, uma fé genuína após as ações? O que é que vocês enxergam? Qual a visão que vocês têm? Então, você pode é, fazer uma roda de conversa ali, ouvir a opinião de cada um, e, em seguida, você pede para que eles possam fazer uma oração apresentando todas aquelas pessoas que estão com a sua fé morta, para que elas possam chegar com perdão, chegar com amor, né? Chegar com ajuda ao próximo, levar a palavra de Deus, praticando ações que possam tornar a sua fé viva. Era essa a dica que eu tinha para você hoje. Algo mais, irmã Ana Célia? Eu acho que só o professor enfatizar, né? Deixar esse questionamento para o aluno. Que tipo de fé você tem vivido, né? Eu acho que vale super a pena o professor encerrar essa lição, deixando esse questionamento, essa reflexão para os alunos. Isso mesmo. Então, que o Senhor possa abençoar você, toda a sua vida, que os seus alunos possam se envolver bastante e aprender bastante,
porque eu já estou aprendendo bastante com essas lições que nós estamos estudando aqui para trocar essas ideias com vocês, trazer essas dicas pedagógicas para contribuir com as suas aulas. Que o Senhor abençoe você e toda a sua família. A paz do Senhor, meus irmãos, e até a nossa próxima lição.